Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra, irmãos, que acha-se escrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. É 24, vamos ler do versículo 15 ao 28. Lemos com a ajuda de Deus. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Até aqui somente. Amém. Senhor Jesus, conversando com os discípulos, irmãos, ele estava preocupado em transmitir-lhes, porque nos capítulos anteriores ficaram registradas recomendações do Senhor para que eles pudessem se salvar, o crer, a fé, o temor, a obediência, que eram condições necessárias para que eles pudessem alcançar a salvação. Mas agora ele estava já, irmãos, passando para os discípulos discursos que já falavam de situações futuras que eles haviam de conhecer, algumas para os dias deles mesmos e outras num futuro que somente nosso Deus e Pai é que vai fazendo cumprir aquilo que deu a Jesus, o seu Filho. Mas o certo é, irmãos, que os discípulos, ouvindo tudo isto, eles tiveram então condição de entender que a graça que havia sido anunciada pelo Senhor não trazia para eles nenhum benefício terreno, na esperança de um bem-estar aqui, por conta da durabilidade da vida humana,
que ainda que pudessem viver bem e com tudo quanto fosse necessário para uma vida tranquila e cômoda, contudo, não era esse o motivo ou a intenção de nosso Senhor Jesus Cristo em transmitir aos discípulos, mas prepará-los para que nos dias futuros eles não viessem a se escandalizarem no Senhor, vendo as dificuldades e as lutas que iriam se apresentar, como de fato aconteceu logo, irmãos, nas décadas mais adiante. Eles começaram a sofrer perseguições e muito sofrimento, padeceram, perderam os bens que tinham e assim por diante. Mas o certo é, irmãos, que o Senhor Jesus deixava bem claro que até que tudo se cumprisse para a salvação, também haveriam de se cumprir essas manifestações no mundo, coisas que já se cumpriram, como a Irmandade tem conhecimento, as histórias deixaram registradas muitos fatos ao longo de todos estes séculos que vem acontecendo no mundo. Mas podemos perceber, irmãos, quem lê a Sagrada Escritura e quem procura acompanhar também a evolução do mundo, deverá perceber que nós estamos caminhando a uma velocidade muito grande, irmãos, para que tudo seja cumprido. Mas o que ficou como recomendação firme do Senhor em todas estas coisas que aqui podemos ler, Ele deixou bem claro que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ora, queridos irmãos, a perseverança é insistência sem desanimar. Pessoa que persevera em alguma coisa não perde o ânimo, continua, ainda que encontre os obstáculos que surgem, contudo a pessoa insiste. Por quê? Porque ela quer chegar no seu objetivo. O Senhor nos chamou, irmãos, para nós também chegarmos no nosso objetivo, que é a nossa salvação. Mas também devemos de ser gratos a Deus, porque ainda nos nossos dias nós não temos sofrido como já no passado muitos sofreram. Nós vivemos hoje um tempo de grande paz, de liberdade, com exceção de alguma coisa que sucede em todos os países do mundo e também no país que nós vivemos, que é uma instabilidade das pessoas por conta da vida. E as pessoas que se encontram em condição instável muitas vezes não medem, irmãos, não imaginam e nem respondem até por seus atos, praticando coisas maldosas. E é o que vemos acontecer, que não é só no Brasil, no mundo todo, violências, maldade, isto aí cresce. E o Senhor Jesus mesmo diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Iniquidade são males, irmãos, perversidades, isto é no ser humano, que haveria de se multiplicar tanto no mundo, quanto também na medida que nós falharmos também no nosso meio, ou seja, na igreja. De modo que o dever nosso é manifestar sempre, irmãos, a nossa querida Irmandade, esta lembrança de que nós devemos de nos ajustar segundo a palavra de Deus, porque nós não esperamos que o fim venha de toda a destruição deste mundo nos nossos dias, isso porque nós não sabemos, mas sabemos que o fim de cada pessoa ele vem, isso aí ninguém conseguiu se livrar. Mas o que importa para nós, irmãos, é que a iniquidade não nos tome, a maldade não nos tome, e que em nosso coração não haja espaço para outras coisas, a não ser para aquilo que agrade a nosso Deus, para que ninguém perca, irmãos, aquilo que já fez, ou seja, o tempo que já caminhou, como disse
Paulo disse: basta o tempo que já vivemos neste mundo. Já foi, o que passou é o bastante. Nós estamos agora na graça e estamos vivendo, irmãos, na esperança de que, como chegamos até aqui, nós haveremos de chegar também até o fim servindo ao Senhor. Não pode, irmãos, que as coisas desta vida, as aflições deste tempo presente, venham obscurecer a luz que em nós já tem sido raiada. Isto não. Que pode aumentar as dificuldades, sabemos que isso é possível, e não sabemos até onde irá isso tudo. Mas também sabemos que as tentações, pelas coisas desta vida, por toda a fragilidade que nós somos como seres humanos, existem. Mas não pode apagar a luz que já está acesa em nós. De modo que esta lâmpada que o Senhor acendeu em nossa vida, irmãos, cada dia ela deve ser mais forte, porque as trevas aumentam. É como a pessoa, irmãos, que sai, digamos, no final da tarde, como agora são quase 19 horas, já começou a escurecer, o sol já está se pondo, logo mais começa a escuridão, as trevas chegarem. A pessoa está num lugar que não tem luz nenhuma, mas ele tem aí uma pequena luz, uma vela, ou um lampião muito fraco, irmãos. Ele na hora, parece que aquilo ali já é bom, mas chega uma hora que a treva é tanta, que se ele não tiver uma luz maior, ele não sabe onde pôr os seus pés, porque a luz que ele traz consigo é muito pequena, insuficiente para iluminar os seus passos. Ora, queridos irmãos, as trevas aumentam, o pecado aumenta, como disse o Senhor Jesus, por se multiplicar a iniquidade. Então a maldade aumenta. Então nós precisamos, irmãos, que sabendo que o pecado, que são as trevas, aumentam, nós precisamos, irmãos, de que o Senhor aumente a luz em nós, para não acontecer da gente tropeçar ou errar o caminho. A pessoa sai com uma lamparina muito frágil na sua mão, num lugar muito escuro, de treva densa, e a pessoa perde o rumo, porque enquanto estiver olhando na luz, não sabe onde põe os pés. Quando olha nos pés, não enxerga os seus pés. Então não sabe se está indo certo, se vai dar uma trombada em algum obstáculo qualquer. Por quê? Porque não tem luz. E nós precisamos, irmãos, que nossa iluminação aumente, para que não sejamos vencidos nestes dias que vão se apertando por toda a face da terra. Quantos lugares neste mundo que não há liberdade, irmãos, de um cristão falar, não há liberdade para pregar a palavra, não há liberdade para fazer um culto, não é? E quantos lugares, irmãos, como nós, que tem ampla liberdade, mas o povo está dormente, o povo não se interessa, não conhece o Evangelho, e também não se interessa por conhecer, então está nas trevas, mas não se interessa por alguma coisa que ilumine, para que não sejam vencidos por tudo isto que alguma coisa já veio, já aconteceu no mundo, mas outras coisas ainda virão, irmãos. E tudo indica que a palavra de Deus se cumpre velozmente, porque quem acompanha sabe que ela vem pelos acontecimentos, cada dia é uma novidade, e nós não vemos novidade para crescer a fé, não vemos novidade para aumentar a nossa luz espiritual, a não ser quando reunimos para congregar. Esse pouquinho de tempo agora, 50 minutos, 1 hora, ou talvez um pouco mais, mas é pouco tempo para que a gente melhore a nossa luminosidade, porque a treva vem aumentando, cada dia aumenta mais, aumenta na violência, aumenta no ódio, aumenta em todo tipo de maldade, nas traições, aumenta nas ilusões e vaidades. E irmãos, as concupiscências carnais também aumentam.
desejos que as pessoas sentem na carne, no corpo, coisas que estão no sangue da pessoa, que a pessoa vive exclusivamente sob o efeito daqueles sentimentos malignos que alimentam em todos os lugares da terra. Se vai numa praia, alimenta toda a maldade de sentimentos. Se vai na cidade, alimenta tudo quanto é coisa imunda, maligna, maldosa, viciosa, em todo lugar. Se pega o seu celular, ali também tem, em todo lugar. Maldade é o que mais tem. Anúncio de novidades malignas é coisa que brota a cada instante. Bendito seja o Senhor. Palavra que edifica é difícil. Conselho que orienta é difícil. Encontrar o Senhor é difícil. Tempo para orar é difícil. Irmãos, será que nós vamos deixar esfriar o amor de Deus por causa de se multiplicar a iniquidade? Haja nesta noite um ânimo novo em nós, irmãos. Bendito seja o Senhor, que ninguém venha diante de tudo que se levanta no mundo, pelas aflições deste tempo presente, pelas angústias, tormentas, apertos, necessidades, desemprego e outras aflições de tudo quanto é jeito, desencontro na vida familiar, irmãos, numa verdadeira batalha, que ninguém por conta disso venha esfriar no amor de Deus. Mas isso está aumentando. Nós temos notícias, irmãos, constantes de fatos que ocorrem. Vamos falar do meio do povo de Deus. Jovens que se perdem, pessoas que tiram a sua própria vida, pessoas que ferem-se a si mesmo, porque está desgostosa de viver. Difícil encontrar um irmão, uma irmã. Paz de Deus, irmão, como vai? Graças a Deus eu vou bem. E as coisas, tudo vai bem. Às vezes, irmãos, a coisa está por trás dele queimando, mas ele, graças a Deus, estou cantando, estou vivo hoje, levantei da minha cama hoje, estou vendo a luz do sol hoje, estou dando glória a Deus hoje, então estou muito bem. É assim que a irmandade está agora? Ou está caída diante das aflições deste tempo presente, que não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada? Irmandade, que não sejam as provas, os apertos, os medos e temores desta vida terrena que diminuam a nossa comunhão com Deus. Porque se isso se acabar em nós estaremos perdidos, irmãos. O dia que a nossa reunião não for mais solene, passar a ser um encontro amistoso. Congreguei ontem, vi a irmã Maria, irmão Pedro, irmão João, conversei, fui na casa dele, e fui aqui, fui ali, nos alegramos e assim por diante. Mas isso é coisa que passa. Mas quando fala com alguém, meu Deus, apesar de tudo, eu estou feliz, porque a graça do Senhor Jesus está comigo. Não está fácil de encontrar pessoa que tem coragem de erguer a cabeça e dizer: estou servindo a Deus ainda. Porque a escuridão das trevas vem aumentando, que é o trabalho do adversário, e a luz vem diminuindo. Os irmãos sabem, nem todos conhecem, mas antigamente a iluminação era por combustível, era com fogo, lampião, lamparina, assim por diante. Dentro de casa usava-se uma lamparina que punha num lugar mais alto, tinha um pavio, geralmente com querosene, e ficava aquilo aceso até alta hora da noite. Mas era uma luz pequena que servia para clarear mais ou menos, para ninguém ficar totalmente escurecido. Quando a pessoa precisava andar, caminhar, então tinha igualmente uma lamparina, só que ela tinha, irmãos, ao redor um vidro transparente. Então a lâmpada, ou seja, o pavio aceso, ficava dentro, e o vento batia aqui e não apagava. Então a pessoa andava por todo lugar com o seu lampião aceso e o vento não apagava.
porque tinha proteção. Mas quem saísse com uma lamparina sem proteção, era sair para fora de casa, o vento apagava. Assim são aqueles, irmãos, que têm a sua luz, mas não está prudentemente caminhando, então não tem proteção. E o que o adversário quer é assoprar sobre a luz da pessoa e apagar o pouquinho que ainda está aceso. Se encontra por aí, irmãos, pessoas que cantavam, glorificavam a Deus, agora andam por aí nas ruas. Ninguém sabe se é crente, pelo traje, pela maneira de andar, de ser. Perdeu tudo. Mas o que é isso, irmão? É claro, irmãos, diante dessa comparação, podíamos dizer, é o vento que apagou a minha luz. Mas queira Deus, irmãos, que nesta noite, quem estiver sendo assolado pelo mal, pelo tentador, pelas concupiscências e tentações da carne, que o Senhor coloque um vidro e faça da tua lamparina um lampião. Aí o vento vai soprar, mas não vai apagar. Aceita esta proposta hoje. Se tu aceitares, o Senhor aumenta a tua luz e protege ela do vento do adversário. É fácil de ver, irmãos, a pessoa que perdeu a luz, em todo o seu jeito de viver, de falar, pronto, olhamos, coitado desse irmão, já parece que está apagando. Mas irmandade, quer os presentes aqui, quer os virtuais que estiveram ouvindo isso aqui, esta pregação, acenda na tua vida a luz da palavra, e que seja a vida por Deus uma proteção que te guarde desta luz se apagar, para que não ande mais nas trevas. Porque o cumprimento da palavra de Deus, irmãos, não está somente no que é visível e audível, no que se ouve de coisas, e aconteceu isso, diz que vai acontecer aquilo. Não é só nisso, irmãos. Isso é coisa que vai acontecer na própria natureza também, e vai acontecer no terremoto, e outras coisas mais no mundo. Por quê? Porque o mundo foi feito deste jeito. Mas o que, irmão? Se percebe que lentamente vem vindo, e que não deve vir, irmãos, é a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Esta abominação não pode entrar na igreja. A desolação é o abandono. Bendito seja o Senhor. Se o Senhor nos abandonar, irmãos, seremos desolados. Mas hoje o Senhor manda a palavra, não quer abandonar ninguém, e nem que a desolação chegue. Igreja, despertai agora. Santo é o Senhor. Que haja um despertamento em nós, irmãos, ainda que tudo se corrompa, que os montes se abalem, que a terra trema, ainda que aconteça tudo, eu quero ser fiel ao Senhor, porque sinto que Ele habita aqui dentro. Irmandade, se sentimos agora que o Senhor habita em nós, recebamos este conselho: seja agora acesa a nossa lâmpada um pouco mais. Santo é o Senhor, e que saia do nosso caminho todo tropeço, porque a palavra vai se cumprindo no mundo, mas que não se cumpra em quem está ouvindo agora isto que aqui está escrito. Coisas abomináveis a Deus, irmãos, coisas que Ele não aceita, que Ele não suporta, que isto nunca chegue na nossa vida. Se a nossa lâmpada estiver acesa, mal nenhum chegará na nossa tenda. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em oração. Amém. Glória a Jesus, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito Deus, eterno Deus, Pai nosso,
Deus Criador e Formador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor, porquanto nesta noite, Senhor, Tu preparou, Senhor, de nós estarmos aqui reunidos na Tua presença, para poder, Senhor, louvar e glorificar o Teu santo nome, Senhor eterno. E aqui agora, neste momento, Te damos graças, Senhor eterno, por ter o privilégio de ouvir o conselho da Tua fiel e santa palavra. E vimos, Senhor eterno, que é verdade, Senhor, as trevas rodeiam o Teu povo na terra, mas a luz ainda não se apagou, e pelo conselho da Tua palavra, Senhor, está descendo sobre nós, Senhor, e aqueles que estão ouvindo, Senhor, e ouviu o conselho da Tua palavra, uma proteção sobre nós, Senhor, e a Tua palavra nos protegerá. Todo aquele que der ouvido à Tua fiel e santa palavra, vento das trevas não apagará o Teu povo, e ninguém, Senhor eterno, ficará perdido, Senhor eterno, mas todos enxergarão, Senhor eterno, e poderão Te servir em liberdade, poder louvar, glorificar o Teu santo nome. É verdade, Senhor, não viemos passear, mas nós viemos aqui Te servir, Senhor, e dar glória ao Teu santo nome. Eterno Deus, cumpre esta palavra em nossas vidas. Todos quantos estão ouvindo o conselho desta palavra, Senhor, que uma proteção possa alcançar eles lá agora, Senhor, aonde tiver um dos Teus pequenininhos, a proteção da Tua palavra alcança eles, Senhor, e eles possam ficar todos protegidos, Senhor, pelo conselho da Tua palavra. Soberano Deus, tudo Te damos graça, Te rogamos, Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus, Teu Filho, bendito para sempre. Amém. Glória a Jesus, Santo é o Senhor. Deus seja louvado.